Não se esqueça de dar o like. Sou uma babaca por dizer ao meu pai que cortarei os laços com ele se ele não vier ao meu casamento? Eu, 26, e meu pai, 59, somos de um país em que ele é um músico um pouco conhecido. Devido à sua carreira, ele perdeu a maioria dos meus marcos enquanto eu crescia. Peças escolares, alguns aniversários e ambas as minhas formaturas do ensino médio e da faculdade, para citar alguns. Principalmente eventos dos quais ele foi informado com meses de antecedência e cancelou comigo algumas semanas ou dias antes. Ele sempre se desculpou por fazer isso, mas nunca pareceu realmente culpado. Lembro-me de quase termos brigado porque eu não queria assistir a um vídeo que, para filmar, ele perdeu minha formatura do ensino médio. Isso me magoou muito quando criança, a ponto de eu parar de esperar que ele aparecesse. Ainda me incomodava quando fiquei mais velha, mas, a essa altura, eu entendia que era o trabalho dele e deveria ser grata por ele ter um. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Vou me casar no início de setembro. Meu noivo, 28, e eu estamos planejando esse casamento há 1 ano e meio. A data foi decidida e os convites foram enviados há meses. Quase todos os convidados já responderam. Lembrei meu pai da data várias vezes no último ano, e ele sempre me assegurou que tinha bloqueado a semana inteira do casamento e que estaria presente. Dias atrás, meu pai ligou para me informar que teve que agendar um concerto para o dia do meu casamento. Ele pediu desculpas e disse que compensaria isso com um presente. Eu não quero um presente. Eu quero que meu pai venha ao meu casamento. Então eu disse a ele que ou ele arrumava um jeito de remarcar, o que eu sei que ele provavelmente poderia fazer se tentasse, ou eu cortaria os laços com ele. O que se seguiu foi uma das maiores brigas que já tivemos. Ele me chamou de ingrata, mimada e egoísta por me dar esse tipo de ultimato e esperar que ele mudasse sua agenda de trabalho para o meu benefício, algo que ele me pediu para fazer muitas vezes antes. Ele gritou, e eu me segurei para não gritar de volta. Ainda estamos discutindo sobre isso. A maioria da minha família está do meu lado, embora minha mãe, divorciada do meu pai, e meu noivo tenham me alertado para não tomar decisões das quais eu possa me arrepender. Minha irmã, 20, está do lado do meu pai, o que não me surpreende. Eu amo meu pai e realmente não quero parar de falar com ele, mas estou cansada dele esperar poder perder minha vida sem consequências. Dito isso, estaria mentindo se dissesse que não me sinto culpada. Só de escrever tudo isso, me sinto uma mimada. Sou uma babaca? Edição, achei que esclareceria algumas coisas. Minha mãe e meu noivo estão 100% do meu lado. Eles me disseram para ter cuidado porque sabem que eu realmente não quero cortar relações. Além disso, minha mãe mal falou com meu pai em quase 20 anos, e meu noivo está comigo porque nos amamos, não por causa de quem meu pai é. Meu pai não é um artista em dificuldades. Ele está nessa linha de trabalho desde antes de eu nascer. Eu não o consideraria rico, mas ele vive mais do que confortavelmente. Se eu achasse que ele não poderia pagar para remarcar um concerto, eu não o culparia por não conseguir vir ao casamento. E sim, ele pagou pensão alimentícia e sustentou tanto eu quanto minha irmã. Tenho outras pessoas que podem me acompanhar até o altar. Meu padrasto, o que deixaria meu pai furioso, então eu posso fazer isso puramente por despeito, e pelo menos 2 dos meus melhores amigos estariam mais do que dispostos a fazê-lo. Meu pai não está pagando por nenhuma parte do casamento. Ele ofereceu, mas eu recusei. Não moro mais com ele, e tanto eu quanto meu noivo temos bons empregos. Quando era mais jovem, prometi a mim mesma que, uma vez que não precisasse mais do dinheiro dele, nunca mais pediria. Minha irmã não é a filha adorada. Ele perdeu muitos marcos dela também. Atualização. E aí, pessoal? Muita coisa aconteceu, mas vou tentar ser breve. Vou começar dizendo que os comentários de vocês no meu primeiro post foram muito esclarecedores. Embora algumas das suposições que vocês fizeram estivessem erradas, eu pude entender de onde todas elas vieram, e a maioria do que vocês disseram estava tão certeiro que foi doloroso de ler. Alguém disse que meu pai não me vê como uma pessoa, mas como uma extensão dele mesmo. Essa doeu mais,
porque é a melhor definição do meu relacionamento com meu pai que já vi. Meu pai não foi negligente no sentido tradicional. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos, e minha mãe tinha a guarda principal de mim e minha irmã, mas ainda íamos à casa dele várias vezes por semana. Minha mãe é professora e não podia nos criar com o salário dela sozinha, então ele era nosso principal apoiador financeiro mesmo depois do divórcio. Por causa disso tudo, parece que ele acredita que foi o melhor pai de todos. Sempre que brigávamos, ele sempre insistia que eu estava errada e ingrata. Essas mesmas discussões eram usadas sempre que eu demonstrava estar chateada por ele perder os marcos da minha vida. Na cabeça dele, por exemplo, eu não podia ficar brava se ele perdesse minha formatura do ensino médio ou se não prestasse atenção em nenhum dos projetos que desenvolvi na faculdade, porque ele era quem estava pagando pela minha educação. Decidi parar de reclamar disso quando era mais jovem, percebendo que não conseguiria fazê-lo enxergar o meu lado. Este incidente do casamento pareceu um ponto de virada, no entanto. Especialmente porque ele não estava pagando por nada dessa vez. Isso me fez aceitar que ele não se importa mais com o quanto contribuiu, mas ainda acredita que eu não tenho o direito de ficar chateada. Agora percebo que não há como vencer isso. Se ele não vier, ficarei arrasada. Se vier, sempre vou lembrar que tive que forçar meu próprio pai a vir ao meu casamento. Neste ponto, nem tenho certeza do que é pior. Há alguns dias, tive uma discussão com meu pai por telefone, na qual expressei tudo o que mencionei acima e mais. E, como esperado, ele me chamou de dramática, me acusou de me alienar e me repreendeu por falar com ele daquele jeito. Desliguei na cara dele. É assim que nossas brigas têm sido desde que eu era adolescente, e nunca resolve nada. Não nos falamos desde então. Enviei a ele um longo texto, basicamente dizendo que não queria ouvir falar dele até que estivesse pronto para me pedir desculpas sinceramente e assumir que o estado de nosso relacionamento é culpa dele. Isso tudo é pensamento ilusório, realmente não acredito que qualquer uma dessas coisas vá acontecer. Eu amo meu pai, e sei que ele me ama muito. Mas não consigo mais lidar com isso. Ele esteve por perto a minha vida inteira e ainda mal me conhece de verdade. Agora é a vez dele de fazer esse esforço. Neste momento, estou tentando reunir entusiasmo para o meu casamento. Perdi a maior parte dele nas últimas semanas. Meu noivo, minha mãe e meus amigos estão todos tentando me animar, e está começando a funcionar. Estou definitivamente me sentindo muito melhor do que na semana passada. Sou muito grata por tê-los na minha vida. Então, por enquanto é isso. Obrigada a todos pelo apoio no meu post anterior. Atualização final. E aí, pessoal? Esta provavelmente será minha última atualização. Primeiro de tudo, estou feliz em anunciar que finalmente me casei com o amor da minha vida há quase 2 semanas. Nos últimos 6 anos, esse homem tem sido meu porto seguro, meu melhor amigo e meu maior apoiador, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ele. Dou crédito a ele, à minha mãe e aos meus amigos, especialmente à minha incrível dama de honra, por me ajudarem a recuperar minha empolgação com o casamento. E foi incrível. Todos se divertiram, a comida estava ótima e ninguém ficou muito bêbado, uma preocupação constante minha, alguns dos meus amigos têm essa tendência. Fui para casa sabendo que passei meu dia de casamento cercada por pessoas que me amavam. Mas meu pai não estava lá. Depois de pensar muito sobre o assunto e conversar com minha família paterna, todos eles estavam ao meu lado, percebi que não estava pronta para cortar relações completamente. Especialmente porque terei que vê-lo pelo menos uma vez por ano nas festas de fim de ano. Mas legitimamente não quero mais investir em nosso relacionamento. Então, por enquanto, estou indo para o modo contato limitado. Vou agir de maneira civil, embora provavelmente fria, sempre que estiver perto dele, mas só isso. Não vou atender às suas ligações ou mensagens, ele não é mais bem-vindo na minha casa e não o convidarei mais para nada, incluindo meus aniversários, eventos de trabalho e os marcos dos meus futuros filhos. Estou deixando a porta aberta no caso de ele algum dia querer fazer um esforço para ser melhor, terapia, pedidos de desculpa e realmente se importar com as minhas conquistas, mas estou mais do que pronta para fechá-la. Acabei conversando com ele mais uma vez, novamente por telefone, algumas semanas após minha última atualização. Conte-lhe tudo o que mencionei acima. E quando ele gritou comigo, pedi a ele que nomeasse o único projeto em que eu trabalhei na faculdade. Eu havia falado sobre 4, e explicado um deles em detalhes várias vezes, dos quais ele não se lembraria no dia seguinte. Ele não conseguiu. Pedi a ele que pelo menos descrevesse vagamente um deles.
Ele também não conseguiu. Continuei perguntando a ele sobre vários detalhes da minha vida que eu claramente me lembrava de ter contado a ele, sempre pelo menos 2 vezes. Nada. Ele afirmou que eu nunca havia contado a ele sobre essas coisas. Disse a ele que não só o informei frequentemente sobre essas coisas, como também tivemos essa mesma conversa dezenas de vezes antes. E o resultado é sempre o mesmo: ele é um ótimo pai, e eu sou ingrata e dramática. Disse a ele que sempre o amarei e serei grata pelas coisas que ele fez por mim, mas estou cansada. Ele só se importa comigo como filha e não como uma mulher adulta que existe fora da vida dele. Ele nunca se importou de verdade com nada que não fosse sobre ele. Estou cansada de ele pensar que não mereço o mesmo respeito que me esforcei tanto para lhe dar a minha vida inteira. Não nos falamos desde então. Minha prima me disse que a mãe dela, irmã mais velha dele, o repreendeu ao telefone alguns dias depois. Minha mãe se ofereceu para fazer o mesmo, mas eu recusei. Ele tem tentado conversar com minha irmã sobre isso, mas eu disse a ela para não se envolver. As coisas têm melhorado um pouco entre mim e ela. Considerei meu padrasto me levar ao altar, mas ele se lembrou de eu dizer que nunca quis que meu pai me entregasse no casamento, então ele me incentivou a fazer as coisas do meu jeito. Acabei indo sozinha, ao som de uma versão em cordas de Nothing Else Matters, do Metallica. Cerca de metade do caminho, minha afilhada de 3 anos veio até mim e segurou minha mão, e caminhamos juntas até o fim. Foi perfeito. E muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Meu pai me mandou uma mensagem durante o casamento, provavelmente para pedir fotos. Eu não respondi. Por enquanto, me sinto entorpecida. Há muito pouco na situação que não partiu meu coração, e não estou exatamente feliz com o resultado. Na maior parte do tempo, estou tão triste que não consigo pensar nas coisas boas, mas também estou tão exausta para realmente sentir tristeza. Dito isso, também estou extasiada. Nunca pensei que ficaria tão feliz com o meu casamento como estou. Também acabamos de voltar da nossa lua de mel, então tem sido mais fácil focar nos bons momentos. Além disso, algumas pessoas me enviaram mensagens perguntando quem é meu pai ou até especulando sobre isso. Por favor, não o façam. Esta ainda é minha família. Apesar de tudo, ele ainda é meu pai e eu o amo. Vim aqui em busca de conselhos, não de vingança ou sabotagem. Não teria criado uma conta temporária se não quisesse permanecer anônima. É isso, pessoal. Obrigada por todas as palavras gentis e conselhos. Tia não ganha nada. É longo, peço desculpas. Esta é mais uma opção nuclear do meu avô do que minha. Minha tia do lado do meu pai é a definição de um pedaço de trabalho. Ela sempre foi uma aproveitadora e só pensava nela mesma. Dane-se as consequências. Minha avó e meu avô, seus pais adotivos, tinham sua própria lista de problemas como qualquer um, mas eram boas pessoas. Tipo de pessoas honestas e simples. Eles sempre tentaram fazer o que era certo e ajudar como podiam. Isso os levou a socorrê-la quando ela entrou com pedido de falência em algumas ocasiões, porque minha tia simplesmente não conseguia viver dentro de seus meios. Além disso, ela tinha e tem histórico de ser uma pessoa realmente péssima. Como roubar os cheques de seguro social e de aposentadoria do meu avô quando isso lhe convinha. Minha avó morreu repentinamente em 2001, e lembro-me de minha tia agindo de forma realmente infantil porque não recebeu nada, já que o testamento de minha avó dizia que tudo iria para meu avô, a menos que ele falecesse primeiro. Como, sabe, basicamente todo casal casado faria. Meu avô, pouco depois, vendeu a casa e o terreno e se mudou cerca de 3 horas de carro ao norte do estado. Eu tinha 15 anos na época, e a toxicidade dela lançou uma sombra escura sobre minha família aos meus olhos. Na minha juventude, na época, eu não percebia que ele fez isso para se afastar de sua filha. Cortei o contato com meu avô, pensando que ele também me abandonou. Lamento isso até hoje. Recusar a interação com minha tia também significou que perdi o contato com meu primo. Enfim, alguns anos depois, meu avô entrou em contato comigo e com meu primo, perguntando se poderíamos visitar. Fizemos isso, e foi um ótimo momento. Reconectando. Minha tia nunca soube disso. Colocando água sob a ponte, por assim dizer. Os anos passaram e eu ainda não conseguia superar a mim mesmo e, mais uma vez, perdi o contato algumas vezes. Cerca de 6 anos atrás, meu primo me ligou, dizendo que meu avô estava morando com ele agora e que ele tinha demência. Que provavelmente não tinha muito tempo.
Na época, eu estava fora do estado, então reservei o próximo voo que pude e corri para vê-lo. Meu avô foi capaz de me reconhecer e me chamou pelo apelido que sempre usava para mim. Essa foi a última vez que o vi vivo. Ele morreu no início da manhã, alguns dias depois, e meu primo e eu tivemos que ir à funerária para preparar o sepultamento. Acontece que meu avô já havia preparado tudo e pago integralmente vários anos antes. Tudo o que tínhamos que fazer era assinar alguns papéis. Como não éramos sua família mais imediata, precisavam que minha tia também assinasse. Então, por mais que odiasse a ideia, organizamos uma reunião de família na funerária. Avisamos o diretor que ela tentaria mudar as coisas, mas que não deixasse isso acontecer. Além disso, ela não poderia pagar a diferença de qualquer maneira. Conforme o esperado, durante a reunião, ela mudou tudo. Desde o tipo de caixão até o serviço, e até queria que membros das Forças Armadas estivessem lá para uma salva de 21 tiros. Meu avô era da Marinha de 1945 a 1965 e nunca participou de combates ativos. Meu avô era uma pessoa simples e escolheu a opção mais barata para tudo. O diretor lidou com isso tranquilamente e disse que a diferença era algo em torno de $16.000. E olhou diretamente para ela e disse: aceitamos cheques de caixa. A expressão dela foi impagável para mim. Após o serviço, cerca de uma semana depois, meu primo encontrou o testamento do meu avô. Então, outra reunião de família, desta vez com um amigo advogado de longa data de meu avô. Meu avô deixou sua casa e terreno para serem vendidos e o dinheiro doado para instituições de caridade depois que todas as dívidas do espólio fossem pagas. Um pouco mais de $55.000 foram doados em seu nome para várias instituições de caridade. Ele também deixou quase todos os seus outros pertences para serem divididos entre meu primo e eu, como víssemos adequado. E deixou $10 para elas serem pagos no caso de sua morte. Mais tarde, explicaram que ele deixou $10 para que ela não tivesse motivo para contestar o testamento. Se você não nomeia um membro da família imediata viva, eles podem contestar o testamento por meio de algum processo legal. Descobrimos também que ele havia vendido o jazigo que estava reservado para ela ao lado do meu pai e dos meus avós. Havia cerca de um mês, parecendo que talvez esteja sem teto e obviamente usando drogas de algum tipo. Edição: foi apontado que talvez eu não tenha deixado claro o suficiente que, quando ela tentou fazer alterações para o funeral, ela não tinha dinheiro para fazê-lo. Portanto, nenhuma mudança foi feita, e ela fracassou em tentar controlar mais uma situação. Eu sou a babaca por dizer a um cara na academia para me deixar em paz? No início deste ano, decidi que queria me dedicar novamente aos exercícios. Inicialmente, comecei em casa, na minha garagem, e mais recentemente decidi me juntar a uma academia de verdade. Ela fica a apenas 4 minutos de carro da nossa casa, então é perfeita. Aqui está o meu problema, porém. 2 semanas atrás, enquanto eu estava fazendo levantamento terra, um cara se aproximou de mim e interrompeu meu treino para me dizer que eu estava curvando as costas e poderia me machucar seriamente dessa maneira. Eu fiquei um pouco irritada porque não gosto quando as pessoas me dão conselhos não solicitados e interrompem meus treinos. Além disso, o que ele estava dizendo simplesmente não era verdade, porque eu não estava curvando as costas de jeito nenhum. Eu costumava competir em levantamento de peso por alguns anos antes de fazer uma pausa de 2 anos da academia. Eu sei o que é uma forma adequada e como mantê-la. Ele parecia ser um cara legal, então eu apenas disse: obrigada, mas eu entendo. Foi o fim dessa interação. No dia seguinte, enquanto eu estava na academia, o mesmo cara veio até mim novamente e interrompeu meu treino para perguntar meu nome. Eu disse a ele meu nome, ele disse o dele, e eu coloquei meus fones de ouvido de volta e continuei meu treino. Eu sei que talvez tenha parecido rude, mas como eu disse, não gosto de ser incomodada na academia. A menos que você esteja me perguntando quantas séries eu tenho restantes para que você possa usar o equipamento em seguida, não há nada para falar comigo, e eu não quero me envolver em conversas. É assim que eu sou. Quando eu estava prestes a sair, ele me parou novamente e me entregou o telefone dele para eu colocar meu número e disse que deveríamos treinar juntos às vezes. Eu disse a ele que se fosse treinar com alguém, seria com meu marido, e recusei o telefone. Eu pensei que isso poderia deixar claro que eu realmente não estava interessada, mas ao longo de 2 semanas ele continuou tentando falar comigo, me interrompendo sempre que me via. Ele tentou me conhecer pessoalmente, me convidou para tomar smoothies depois da academia várias vezes e tentou mais uma vez pegar meu número. Eu continuo lembrando a ele que sou felizmente casada. Normalmente, apenas finjo rir e respondo de maneira muito curta e simples sempre que falamos. Como eu disse, ele parece ser um cara legal, mas eu não estou na academia para fazer amigos ou trair meu marido.
Eu só quero realmente fazer exercícios e ouvir minha música, mas estou constantemente tendo que tirar meus fones de ouvido para dar atenção a esse homem e agora estou passando mais tempo na academia porque tenho que recuperar o que realmente estou lá para fazer, e a conversa é uma distração que está desperdiçando muito tempo. Então, ontem, na academia, ele veio até mim novamente enquanto eu estava no meio de um conjunto de agachamentos e tocou meu ombro para chamar minha atenção. Ele se aproximou de mim sorrateiramente e fez isso, então realmente me assustou e eu deixei cair o peso. Finalmente, eu tinha chegado ao meu limite e fiquei furiosa. Tirei meus fones de ouvido e disse a ele para me deixar em paz. Ele me disse que só estava tentando dizer oi, e acho que ele ficou constrangido ou algo assim, porque simplesmente saiu da academia depois disso. Eu achei estranho, porque você não veio aqui para treinar também? Parece que ele veio apenas por minha causa e, quando eu disse para ele me deixar em paz, ele simplesmente saiu. Terminei meu treino e fui embora. Agora, hoje, estou um pouco preocupada em ir à academia porque sei que ele estará lá e, sinceramente, não quero lidar com isso mais. Eu simplesmente quero fazer exercícios. Mas eu sou a babaca aqui? Devo pedir desculpas a ele quando vê-lo hoje? Atualização. Postei ontem sobre esse homem irritante na minha academia e queria compartilhar as boas notícias. Então, ontem à noite, esperei meu marido chegar do trabalho. Ele chegou às 21 horas, comemos rapidamente e fomos para a academia por volta das 21 horas e 45. Normalmente, vou à academia às 20 horas e ele costuma chegar por volta das 20 horas e 30, então, se o cara fosse à academia, eu sabia que ele já teria ido embora ou estaria a caminho. Então, quando chegamos à academia, disse ao meu marido para fazer sua própria coisa e que eu avisaria se precisasse dele. Ele me disse que também ficaria de olho. As coisas estavam indo bem por cerca de 10 minutos, então eu vejo. Ele tinha sua bolsa de academia e parecia estar saindo, mas então ele também me viu e começou a se aproximar de mim. Não faço ideia do que eram suas intenções e não queria descobrir. Imediatamente, levantei e comecei a andar em direção à recepção, e ele estupidamente me seguiu até lá. Isso chamou a atenção do meu marido, que estava do outro lado da sala, e ele começou a nos seguir também. Quando cheguei à recepção, não esperei. Simplesmente falei para os funcionários: este homem não para de me assediar. O que aconteceu em seguida realmente me deixou irritada, porque ele tentou mentir para sair da situação e fingir que estava me ajudando. Ele disse que achava que éramos apenas parceiros de academia e amigos e que estava apenas vindo dizer oi e bater papo. Meu marido chamou de mentira e disse a ele que sabia de tudo e para ficar longe de mim. O cara tentou se defender, dizendo que só estava me dando conselhos sobre treinamento e que não gostava de acusações falsas. Nesse ponto, porque estávamos fazendo tanto barulho, a pessoa que eu presumo ser o gerente da academia ouviu-nos de seu escritório, saiu e o levou para fora para conversar. Eles saíram para conversar enquanto meu marido e eu ficamos na recepção contando aos outros funcionários o que estava acontecendo nas últimas semanas. Alguns minutos depois, o gerente voltou e nos disse que não precisávamos mais nos preocupar com ele e que ele cuidou disso. Eu vi o cara indo embora em direção ao carro. Eu me senti burra naquele momento porque percebi que a solução para o meu problema era tão simples. Eu nem precisava que meu marido viesse em primeiro lugar. Não tenho certeza se ele foi banido ou simplesmente expulso naquela noite. Acho que, quando voltar hoje à noite, descobrirei e terei meu marido me acompanhando novamente, apenas por precaução. Mas o restante da nossa sessão na academia foi ótimo. Ele nunca mais apareceu, graças a Deus. Essas últimas 2 semanas realmente me fizeram querer parar de ir à academia porque eu não queria lidar com ele toda vez, mas estou muito feliz por poder treinar em paz novamente. Eu sou a babaca por fazer piadas sobre meu marido na frente de nossos colegas de trabalho depois que ele se recusou a socializar? Há cerca de um mês, fui promovida a uma posição mais alta no meu trabalho. Agora ocupo uma posição mais sênior do que meu marido. Meu marido sempre me disse o quanto estava feliz por eu ter conseguido a promoção. Mas às vezes sinto que ele está envergonhado porque tecnicamente sou sua superior agora. Na noite passada, tivemos um evento social relacionado ao trabalho. Era uma oportunidade para construir coesão na equipe e coisas do tipo. Meu marido realmente não queria ir, ele é bastante introvertido, também disse que estava com enxaqueca e não queria piorar. Eu disse a ele que seria estranho se ele não fosse, e as pessoas poderiam pensar que ele está com ciúmes da minha promoção. Depois de alguma persuasão, consegui convencê-lo a ir. Quando chegamos lá, ele cumprimentou algumas pessoas, mas acabou passando a maior parte do tempo sentado em um canto, sozinho, e conversando apenas com algumas pessoas de cada vez. Além disso, o evento foi muito bom, e a maioria dos nossos colegas de trabalho estava presente.
Em certo momento, eu estava em um grupo grande, quando Sara, 46, que ainda não tinha visto meu marido lá, perguntou onde ele estava e brincou perguntando se ele era tão sério e misterioso em casa quanto no trabalho. Eu disse a eles que ele era o oposto completo em casa. Eu disse que, enquanto no trabalho ele parece organizado, em casa ele é um pouco bagunceiro. Brinquei sobre como ele sempre deixa a roupa dele jogada pelo chão e mencionei coisas como ele reclama demais de coisas triviais como as crianças dos vizinhos às vezes brincando no nosso gramado. Também mencionei como ele tem medo de altura e como ele estava tremendo o tempo todo quando atravessamos uma ponte de corda durante nossa lua de mel. Eu disse algumas outras coisas, como às vezes sinto que sou a mãe dele. Todos ficaram interessados e surpresos ao ouvir tudo isso, e compartilhamos muitas risadas juntos. Em algum momento, meu marido entrou na conversa e rapidamente entendeu sobre o que estávamos falando. O resto da conversa foi constrangedor depois disso. Na volta para casa, meu marido não estava falando. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que eu o surpreendi. Eu fiquei irritada com a resposta vaga dele, então disse a ele que sabia que ele não estava se sentindo 100%, mas que estava agindo de forma infantil por não socializar e ficar ofendido. Ele disse que era infantil e rude que eu estava compartilhando detalhes pessoais dele com nossos colegas de trabalho. Então eu disse a ele que ele estava exagerando as coisas, mas ele não respondeu, e o resto da viagem foi em silêncio. Quando chegamos em casa, discutimos novamente sobre os eventos da noite. Meu marido disse que meu comportamento foi horrível e questionou se eu tinha algum respeito por ele. Fiquei com raiva com a explosão dele, então disse a ele que ele estava sensível apenas porque eu sou tecnicamente sua superior agora, e que era isso que realmente o estava incomodando. A discussão terminou ali, já que meu marido não queria perder mais tempo e foi para a cama. Hoje de manhã, mandei uma mensagem para minha irmã mais nova contando o que aconteceu, e ela me acusou de ser insensível. Eu sou a babaca? Você é a babaca. De acordo com sua descrição, não vejo seu marido com ciúmes de você. Em vez disso, parece que você pode abrigar um sentimento oculto de superioridade devido à sua posição mais alta. Você pode não estar disposta a admitir, mas parece que está fazendo o possível para sutilmente diminuí-lo em várias situações e na frente dos outros para destacar seu próprio status. É difícil dizer tudo em um post, mas sinto que ele está desconfortável comigo em uma posição mais alta do que ele. Desde que consegui a promoção, notei que ele parece insistir mais em pagar as coisas, como quando saímos para comer, etc., com mais frequência. Além disso, ele elogiou minha culinária ultimamente, o que interpretei como sua maneira de tentar restabelecer o que ele considera ser papéis tradicionais em nossa casa. Você é a babaca. Basicamente, você se denunciou o post inteiro, desde admitir que seu marido é introvertido e depois compartilhar histórias embaraçosas sobre ele de propósito, até fazer manipulação ativa e ficar com raiva dele quando parece que ele estava sendo completamente razoável em suas reclamações. Eu recomendo terapia. Não terapia de casal, aliás. Jesus, parece que você tem muito a consertar tanto no trabalho quanto em casa com isso. Com introvertido, eu quis dizer que ele não gosta muito de eventos sociais com grandes aglomerações. Fora isso, ele geralmente é mais sociável. As pessoas gostam dele porque, em um a um ou em um pequeno grupo, ele é muito amigável e engraçado. Atualização. Vou começar este post dizendo que estava completamente errada. Não há desculpas para como tratei meu marido naquela noite no evento social do trabalho. Ele é, sem dúvida, a personificação de um marido perfeito. Honestamente, às vezes me pergunto se ele não é bom demais para mim. Ele é a pessoa mais gentil que conheço, incrivelmente solidário comigo de todas as maneiras, engraçado, muito inteligente, fácil de conversar e, sim, também é muito bonito. Sinto-me desolada com as coisas que disse, especialmente sobre o medo de altura. Meu marido só se incomodou em superá-lo e atravessar aquela ponte de corda por minha causa, afinal. Depois de ler os comentários que recebi e fazer uma extensa autorreflexão, pedi desculpas profundamente ao meu marido e disse a ele que o amo e o respeito. Eu pedi desculpas não apenas pelas coisas que disse naquela noite, mas também pelo meu comportamento geral desde que consegui a promoção e pelas acusações de ele estar com ciúmes. Sendo ele aceitou minhas desculpas imediatamente e até disse que já me perdoou porque considerou minhas ações como um erro em vez de intencionais. Ele então também pediu desculpas porque achou que tinha falado com raiva e escalado a situação quando chegamos em casa. Desde então, tenho feito o meu melhor para ser digna dele. Ele me disse que deveríamos deixar todo esse episódio no passado,
mas eu acho que sempre me envergonho quando penso naquela noite e no tempo que antecedeu. As coisas no trabalho também têm corrido bastante bem. Meu marido não se importa em entrar e conversar com nossos colegas de trabalho. Ontem, ele na verdade expandiu a história da ponte de corda com um de nossos colegas, então acho que ele está confortável. Agora, realmente espero que eu possa ser uma boa cônjuge como ele é. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde pessoal.